Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, né, dia 24 de abril, a gente vai fazer aí uma leitura rapidamente do que aconteceu com o Usiminas, né? O Usiminas que lançou o seu balanço ontem. Vamos entender o que aconteceu, fazer uma leitura rápida e depois eu vou traçar aqui o gráfico de Usiminas, tá? Então hoje vai ser um giro de mercado bem rapidinho para vocês, beleza? Bom, já vamos seguindo aqui direto, né? Então aqui estão os resultados de Usiminas do primeiro trimestre. Vamos fazer uma leitura bem rápida. Começando aqui pelos destaques, né? A venda de minério de ferro, né, tá ali 2 milhões de toneladas. Né? Nós tivemos aqui na venda de aço 1 milhão de toneladas. O custo de produto vendido, né, por tonelada reduziu 11%. Até aqui, né, em relação ao quarto trimestre de 2023, até aqui a gente olha bem positivo, tá tudo certinho. Aqui são os destaques, né, que a empresa, né, bota aqui para gente, né? O lucro líquido de 36 milhões de reais, o EBITDA ajustado de 416 milhões de reais, tá? Agora, o que a gente precisa entender? Esse número comparado com o ano anterior, tá? Mesmo período do ano anterior. Então, a gente já vem aqui para o consolidado, aonde a gente já vê aqui no lucro líquido, por exemplo, que o lucro líquido de Usiminas nesse primeiro trimestre de 2024 foi 36 milhões. No primeiro trimestre de 2023 foi 544 milhões. Ou seja, muito baixo, né? Muito baixo. Ela lucrou esse ano menos de 10% do que lucrou no ano anterior, beleza? E se a gente compara com o quarto trimestre de 2023, a queda é pior ainda, tá? Mas a gente vai olhar a sazonalidade, primeiro trimestre contra o primeiro trimestre, beleza? A receita líquida também nós tivemos uma leve queda ali, né, de 7 bilhões para 6 bilhões. O EBITDA ajustado saiu de 783 milhões para 416 milhões. Também nós tivemos ali uma queda. Então, a gente já vê aí os Minas não apresentando um resultado muito positivo, né? Na parte de siderurgia, não impactou tanto assim, né, no consolidado, né? Então, o EBITDA ajustado saiu de 557 milhões para 334 milhões, né? Olhando o primeiro trimestre com o primeiro trimestre. E as vendas de aço, né, e a receita líquida. A venda de aço praticamente andou de lado, né? Olhando o mercado interno e o mercado externo. Agora, a receita líquida, nós tivemos aí uma queda, né? Receita líquida total por tonelada saiu de 6,4 bi para 5,5 bi, né? Então, nós tivemos aí uma queda e uma queda também frente ao último trimestre, né, que foi apresentado, que foi do quarto trimestre de 2023. Então, também está aí mostrando uma queda, né? Vamos olhar aqui a mineração, que a mineração também nós tivemos uma redução de volumes, né, de vendas pelas chuvas, né, no trimestre, paralisando algumas operações. Então, isso também foi sentido, né? Olhando o último trimestre, né? Quarto trimestre de 2023, último trimestre do ano. Então, teve aí uma queda de 18%. Olhando para o ano anterior, no mesmo período, nós tivemos até uma elevação aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais aqui para vocês, acho que vai ficar melhor. Nós tivemos até uma elevação aqui, beleza. Olhando a receita líquida, na mineração, a mesma coisa, né? Nós tivemos uma queda muito grande aqui, mas só que foi mais aguda, né? Na verdade, 33% frente ao último trimestre, né? 649 milhões por tonelada. E nós tivemos aí, e no quarto trimestre de 2023, 1 bi, né? E contra o primeiro trimestre de 2023, nós tivemos também uma queda de 784 milhões por tonelada para 649 milhões por tonelada, né? Olhando o EBITDA, a mesma coisa, uma queda muito grande em cima de Usiminas na mineração, o que praticamente impactou, né, nesse número aqui do consolidado, né? A mineração impactou bastante ali, certo? Os indicadores financeiros consolidados, variação de capital de giro e fluxo de caixa operacional, né? Então, quando a gente olha uma empresa, a gente tem que olhar o seguinte: essa empresa ela tem que gerar lucro, receita crescente, controle de despesa e de custo, geração de caixa, né? E lucros crescentes, beleza? Então a gente tem que ter esses indicadores para cima. O lucro a gente viu que já
decresceu, né? Então, nós tivemos uma queda no lucro, tivemos uma queda na receita. E quando a gente olha o caixa, a gente olha também a mesma coisa, tá? Então, o fluxo de caixa livre, né, vamos botar assim, que é seguido o consumo pelo fluxo de caixa operacional, nós tivemos aqui ó, 784 milhões de reais de caixa livre para praticamente 300 milhões negativo, tá? 300 milhões negativo. Ou seja, nós temos ali uma queda tanto no fluxo de caixa operacional quanto na variação ali de capital de giro, tá? No CAPEX, teve ali o investimento. Ah, investiu menos do que investiu no quarto trimestre de 2023. Opa, cadê aqui? Tirei ele. Investiu menos do que investiu no quarto trimestre de 2023. Ah, investiu menos do que investiu no primeiro trimestre de 2023 também. Mas teve um investimento. O problema maior não é essa questão do CAPEX, tá? O problema maior que a gente vê é a variação de capital de giro e fluxo de caixa operacional e a variação que nós tivemos aqui, né? O resultado de caixa livre, tá? Então, ou seja, foi uma empresa que não gerou caixa, uma empresa que teve um resultado, uma receita caindo, lucro caindo, e teve ali uma geração de caixa negativa, né? Ou seja, consumiu caixa, não controlou basicamente as suas despesas, tá? Caixa, dívida bruta, dívida líquida e alavancagem. A alavancagem de Usiminas acabou subindo, né? 0,22 vezes. Quando a gente olhou lá em cima, nos destaques, alavancagem 0,22 vezes. Beleza, pouco alavancado, olhando para outras partes do mercado, tá? Quando a gente olha outras empresas no mercado, a gente também vê que estão muito mais alavancadas. A alavancagem está até baixa, né? Vamos botar assim. Só que vem subindo, né? Vem subindo. Então, no primeiro trimestre de 2023 era 0,07 vezes e agora no primeiro trimestre de 2024, 0,22 vezes. Beleza? Caixa, né? Basicamente aqui andando de lado, né? A dívida líquida andando também de lado e a dívida bruta aqui praticamente andou de lado, né? Perfil da amortização da dívida, beleza? Não é isso que eu quero olhar. Vamos ver se tem mais algumas coisas aqui. Análise financeira. Aí a gente já começa a entrar nos números aqui de Usiminas. Mas olhando numa questão geral, né? Como a gente já viu ali por cima, está um resultado que não veio tão bom assim, beleza? Agora vamos abrir aqui, ó. Vou trazer para vocês nosso Galvão da Massa, né? Que continua ali naquela ponta baixa do caixote. Ontem foi 0,34% de queda, ainda descansando aqui, fechando acima dos 125 mil pontos, acima da média móvel de 200, porém abaixo da média móvel de 10 períodos e a de 20 períodos, tá? Então a gente ainda tem aí o Ibovão da Massa caindo, né? Vamos botar o ZIN 5. Olha o resultado, olha o que aconteceu com os Minas ontem, né? Deixa eu tirar aqui esse caixotaço aqui. Olha o que aconteceu com os Minas. Os Minas que chegou até mesmo, né? Vamos botar assim, no ano passado, comparado com seus pares, se eu pegar aqui Vale, por exemplo, Vale 3, tá aqui no diário, tá aqui no diário. Bom, vamos olhar aqui. Os Minas chegou a bater a sua máxima no ano passado, ali, vamos botar, o ano passado chegou na máxima ali de R$ 11,32, né? E Vale teve esse mesmo pico, tá vendo? Teve praticamente esse mesmo pico. Só que Vale começou no alto, né? Aqui, vamos botar aqui, ó, R$ 73, e só veio caindo. Os Minas fez um movimento contrário, né? Começou o ano aqui nos R$ 9,00, teve uma leve queda, depois subiu e ficou nessa lateralizaçãozinha aqui. Os Minas teve até um comportamento melhor do que Vale, vamos botar dessa forma, tá? Teve melhor do que Vale. Só que quando a gente olha esse resultado de Usiminas, é natural que nós tenhamos essa queda aqui. Então, ontem, né, na semana, os Minas já
amarga aí 13% aí de queda. Opa, cadê o diário? Né? Então nós temos aí Uzi Minas despencando, né? Abriu ali nos R$ 10 e fechou ali nos 9,10, praticamente, né? Praticamente muito próximo da onde abriu no ano anterior, tá? Aonde abriu no ano anterior foi aonde fechou ontem, tá? Quando abriu nesse ano, desculpa, tudo que subiu nesse ano acabou caindo. Estou olhando para o ano anterior. Tudo que subiu esse ano acabou caindo, beleza? Então nós tivemos aí os Minas tendo essa queda. Show? Bom, quando eu vou comparar, cadê? Estou no semanal. Vamos para o mensal, que a gente olha aqui os 2 anos, basicamente. Acabei olhando esse resultado, falei que era do ano anterior, mas na verdade, no ano anterior, os Minas teve o mesmo comportamento de Vale. Ficou aqui na lateralização, tá? Mas no final do ano começou a ter uma subida, foi até interessante, beleza? Bom, mas abriu o ano aos R$ 9 e está fechando agora, iniciando o segundo trimestre, vamos botar assim, aos R$ 9 novamente, tá? Então, pelo resultado que nós tivemos no ano anterior, primeiro trimestre, a gente teve um resultado melhor em Uzi Minas, que a gente olha aqui, ó, nessa faixa aqui, primeiro trimestre, nós tivemos um resultado melhor. Vamos botar por aqui. E agora, com resultado pior do que nós tivemos no ano anterior, a gente está com preço acima. O preço segue o lucro da ação. O preço segue o lucro da ação. Então, a gente pode ter aí Uzi Minas cedendo um pouco mais, tá? Então, tem espaço aí para Uzi Minas ceder. Só que tivemos ali o guidance, né, de Uzi Minas, então o pessoal começou a diretoria, né, falar um pouco sobre. Deixa eu ver aqui, até separei aqui, cadê a receita? Não, vamos falar sobre macroeconomia, não. Uzi Minas projeta vendas estáveis de aço e minério de ferro no segundo trimestre de 2024. Né? Então, Uzi Minas lançou a sua projeção para o segundo semestre, para o segundo trimestre. Vamos ver se vai acompanhar, tá? Isso é somente projeção. Só que lá fora nós temos o minério de ferro caindo, então isso acaba impactando, tanto é que ontem materiais básicos acabou apanhando bastante, muito contaminado pela cotação do minério de ferro, mas também pelo resultado de Uzi Minas, tá? Lembrando que hoje quando a gente olha aqui, ó, hoje nós temos a divulgação após o fechamento de Vale, tá? Hoje nós temos aqui a divulgação de Vale. Então, amanhã pode ser mediante o resultado de Vale, todo mundo vai ficar de olho, então não sei se a galera vai tomar tanto risco assim, apesar da gente olhar para o mundo todo, né? Olhando aqui, estão majoritariamente no campo positivo, mercado andando de lado, índice dólar ainda está levemente positivo, ou seja, não está direcional, né? Mas pode vir a ganhar força, vamos aguardar, mas a galera vai ficar olhando aqui o resultado de Vale, tá? Então tem aí uma expectativa de 1,7 bilhão de dólares de lucro e um EBITDA de 3,4 bilhões, tá? Numa receita de 8,46. Vamos ver como vai ser esse resultado comparado ao ano anterior, mesmo trimestre do ano anterior, tá? A Açaí também vai divulgar seu resultado após o fechamento, né? E nós temos lá nos Estados Unidos AT&T e Boeing antes da abertura do mercado. Após a abertura, nós temos Ford, IBM, Meta, né, que é a expectativa do mercado estão nas Big Techs para essa semana. Nós temos o Ripple, né, e nós temos ali Cassino e Carrefour também após o fechamento. Show? Bom, olhando para a agenda de hoje, né, deixa eu só buscar aqui. Nós traz eventos com o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, né? O governo deve enviar ao Congresso projetos de leis que complementam a reforma tributária,
né? Que aí ainda continua vindo aquela mesma preocupação do fiscal, isso aqui ainda vai impactar. E os destaques são aqui nos balanços Vale e da Meta, tá? Então todo mundo vai ficar aguardando esses dois resultados. Show? Bom, então nós olhamos aqui o resultado de Usiminas. Usiminas não veio muito bem assim, ou seja, veio muito ruim de fato, certo? Então isso acabou fazendo com que a ação caísse muito ontem. Então, quando a gente olha, caiu 13%, vou comprar Usiminas hoje porque eu quero que suba. Pode ter realização da galera que dormiu vendida? Pode. Mas olhando como a máxima do mercado, que o preço segue o lucro despencou. O lucro de Usiminas no primeiro trimestre foi abaixo de 10% do mesmo período do ano anterior, tá? Abaixo de 10%. Ou seja, pode vir mais quedas. Então, evitem achar que o ativo caiu 13%, então agora está 13% mais barato. Não é somente isso. Olhem os fundamentos. Mais fundamentos e menos preços, assim como diz o meu amigo Igor Munstock. Beleza? Bom, então esse é o giro de mercado de hoje. Hoje a gente foi só falar sobre o resultado de NVIDIA. Amanhã, possivelmente, falaremos sobre... amanhã não, mas na sexta-feira eu vou comentar um pouco sobre o resultado de Vale. Aqui não estou dando nenhum tipo de recomendação de compra nem de venda, lembrando sobre isso. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos. Valeu!